Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo de número 9, versículo 6, que é o tema de hoje, que é o Natal. Isaías, versículo 9, versículo de número 6. Que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Amém? Vamos orar ao Senhor? Deus, em nome de Jesus, Pai, estamos aqui reunidos em comunidade. Pai, precisamos de Ti, precisamos do Teu amor, da Tua presença. Pai, estamos com uma missão hoje de falar sobre Ti, sobre falar do Teu Filho. Pai, nós temos conhecido a Jesus, mas estamos longe de entender 100%, de conhecer 100%, porque o Senhor a cada dia se renova em nossas vidas. Por isso nos ajuda, Senhor. Pai, oramos pelas vidas que estão aqui presentes, oramos por esta palavra, que esta palavra possa penetrar em seus corações e ela possa dar frutos, Senhor, para esta nação, para esse estado e para essa cidade. Pai, oramos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Eu acredito que ainda tem um lugar aqui na frente, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ali. Quem quiser se acomodar, pode ficar à vontade, tá bom? O Natal é a segunda data mais importante do cristianismo, porque a primeira, com certeza, é a Páscoa. Pois é na Páscoa que se cumpre o objetivo da encarnação de Jesus Cristo. E é por isso que nós comemoramos o Natal, é por isso que nós fazemos questão de nos reunirmos para comemorar o nascimento de Jesus Cristo, porque o que Ele fez teve êxito. Ele conseguiu concluir o seu objetivo com um sinal de positivo. Tem aquele... como é que chama? O joinha. Ele conseguiu, foi eficaz, e é por isso que comemoramos. Portanto, então, o Natal é a segunda data mais importante. E hoje eu não vou aqui falar sobre como Jesus nasceu especificamente na manjedoura, com os pastores ali indo visitar. Essa história você já conhece, provavelmente você já ouve ela todos os anos no Natal. É uma linda história, porém hoje aqui a gente vai focar em algo um pouquinho mais profundo, a gente vai ter um olhar do nascimento de Jesus de uma maneira um pouquinho diferente. Para você que nos visita, nós somos a Igreja Soberano e nós temos o desejo de sermos discípulos de Jesus. E um discípulo nada mais é do que um aprendiz que aprende com seu mestre. Portanto, estamos em pleno aprendizado aqui com o nosso mestre Jesus, amém? E como bons aprendizes, nós temos ouvidos pelo que ele ensina, por que ele nos fala, e através da Bíblia conseguimos saber e entender qual é a vontade dele, qual é os ensinamentos dele e o que ele pede para nós fazermos, amém? E por isso a gente vai falar um pouquinho sobre o que Deus quer para nós. E nós vamos falar aqui o porquê Jesus precisou nascer. Isso mesmo. O nascimento dele não foi um acidente, não foi uma coincidência que aconteceu e por isso nós comemoramos. Ele foi algo intencional, foi algo que foi feito com um propósito, foi algo
planejado por Deus Pai Todo-Poderoso. Foi da vontade dele, do plano dele, que Jesus nasceu. Deus, Ele quer estar conosco. Isso é muito visível para quem lê a Bíblia. É muito fácil de entender que Deus quer estar conosco. E por felicidade nossa, humanos, isso acontece de Gênesis a Apocalipse. Do início ao fim, Deus quer estar conosco. Para isso, no início, Deus criou os céus e a terra, Deus criou os animais, criou a vegetação, e tudo que existe na terra foi criado por Deus. E em um momento da criação, Deus formou o homem. O homem foi criado à sua imagem e à sua semelhança. Homem e mulher os fez. Deus criou um jardim para que o homem pudesse habitar, para que o homem pudesse morar, assim como a mulher também. Deus deu o jardim para o homem, para que o homem governasse. Então, naquele momento, o papel do homem era governar aquela terra. E por isso Adão deu nome a todas as coisas e Adão tomava conta daquele lugar. Deus fez um único pedido, uma única ressalva: coma de todos os frutos desse jardim, sem exceção, você é livre e pode comê-los. No entanto, não coma do fruto daquela árvore chamada árvore do bem e do mal, porque se comer, certamente morrerá. Veja que Deus sabia o que ia acontecer caso o homem comesse daquele fruto. E ele deixou explícito, claro, transparente, de forma que qualquer um pudesse entender: se comer, morrerá. Se comer, vai morrer. Eu acho que mais claro do que isso, impossível. Talvez seja a ordem mais clara de toda a Bíblia, que você não precisa nem de teologia para entender, porque é muito claro. Se morrer, se comer, vai morrer. No entanto, o homem come. Sua mulher primeiro e depois o homem. E por esse ato de desobediência a Deus, consequências aconteceram. Consequências que nós vivemos até hoje. Consequências essas que nós vamos abranger um pouquinho aqui. E para falar dessas consequências, nós temos uma má notícia e uma boa notícia. E nós vamos começar falando da má notícia para que a gente possa se alegrar com a boa notícia. Amém? Glória a Deus por isso. Nós já nascemos num mundo caído. Por isso, para nós é muito difícil entender como seria um mundo perfeito. Mas todos nós, sem exceção, sonhamos com um mundo perfeito. Ou sou só eu? Amém? Quem sonha com um mundo perfeito? Nós vivemos a cada dia e pensamos: puxa, aquilo ali poderia ser assim. Se fosse assado, seria muito melhor. Nós não pensamos assim? Quando estamos no trânsito, nossa, quantas pessoas mal educadas, se fosse assim, se fosse assado, seria melhor. E às vezes a pessoa que está atrás está falando exatamente isso de nós: que pessoa mal educada. Se fosse assim, seria melhor. E assim, nós vivemos olhando os defeitos desse mundo
e pensando e sonhando com um mundo melhor. E isso tem a ver com a má notícia, porque quando Deus criou um jardim, Ele criou um jardim perfeito, um jardim onde Ele mesmo frequentava e falava com o homem. Porém, com a desobediência do homem e da mulher, agora nós vamos ficar mais espiritual, amém? Chega a dar um impulso. Com a desobediência do homem e da mulher, houveram consequências graves. A primeira foi que a mulher passou a sofrer com a dor do parto, com a menstruação, entre outras coisas que nós não vamos abranger muito. O homem passou a ter que trabalhar para que o sustento viesse até ele, entre outras coisas também. Mas aconteceu algo interessante, porque a terra se tornou maldita por causa da desobediência do homem. Portanto, esse pecado não trouxe consequências apenas para aquelas duas pessoas que infringiram a ordem do Senhor, mas a selva, a vegetação sofreu, criou-se espinhos, criou-se outras coisas, os animais ficaram ferozes e passaram a se alimentar um dos outros. E tudo que nós aprendemos na escola como uma cadeia alimentar, quem lembra? Cadeia alimentar, que para nós é algo natural, isso foi consequência de uma desobediência, porque não era assim. Não foi criado para ser assim. E os homens passaram a habitar e se multiplicar nessa terra. E, gente, quem lê o livro de Gênesis começa a perceber como é difícil viver em união, como é difícil respeitarmos uns aos outros. Eu estava ali assistindo o coral aqui e foi tudo muito bonito, amém? Foi muito legal, mas só nós sabemos o trabalho que isso deu por trás, de dias e dias de ensaio, dias e dias das pessoas vindo aqui. Isso não é nada confortável, não é nada, isso mexe com o nosso psicológico, mexe com o nosso bolso, mexe com o nosso tempo, mexe com várias áreas. Muitos de nós ficamos chateados uns com os outros, porque é muito gostoso estar aqui no culto, todo mundo bem vestido, cheiroso, feliz, mas no dia a dia, falando de suas ideias, eu acho que é assim, eu acho que é assado, eu acho que é daquele outro jeito e tal. A gente começa a ficar meio chateado uns com os outros, basta uma semana, já começa a ter caras feias, eu fui uma delas, porque é difícil, não é fácil. E no livro de Gênesis também não foi diferente. Os homens começaram a querer ficar famosos, homens famosos passaram por essa terra, eles eram homens de guerra, e eles matavam uns aos outros, e a humanidade se tornou com muita maldade, vamos dizer assim. Por isso Deus decidiu destruir tudo, e achou graça na família de Noé. E Noé e sua família foi salvo através do dilúvio, que vocês já conhecem. E depois disso, tudo novo se fez, porém, os erros continuaram a aparecer. E homens continuaram a pecar e desobedecer ao Senhor. Deus criou novas leis ali para que se fossem cumpridas. Mas, você olhando na Bíblia, é nítido que o povo fazia questão de não obedecer. E tudo isso para
pudesse seguir os seus próprios caminhos, os seus próprios desejos. E nesse tempo todo, Deus sempre quis estar conosco. O desejo de Deus é se relacionar conosco. O desejo de Deus é ter um relacionamento com você verdadeiro, íntimo e profundo. E a consequência disso tudo, e a má notícia, é que todos nós, sem exceção, nascemos já predestinados a sermos jogados fora no inferno. Nossa, pastor, isso é tão pesado, mas é a verdade. Todos nós já nascemos apontados e condenados para sermos jogados fora. Sabe por quê? Porque todos nós desobedecemos. Nós já viemos com esse mal, com esse câncer herdado lá de trás, e nós crescemos e fazemos exatamente igual o que todos os do passado fizeram. Desobedecemos e desobedecemos, e continuamos a fazer isso geração após geração, e por isso todos nós estamos condenados. Eu poderia aqui falar sobre um grupo de pessoas que estariam condenadas, mas a verdade é que é todos nós. E eu queria que você saísse daqui com essa convicção de que você está condenado. Misericórdia, né? A gente está falando da má notícia, calma que vem a boa. Você terá a chance de sair daqui liberto disso, mas condenado está. Porque quando nós falamos da Bíblia de Deus e da palavra de Deus, nós temos uma mania de ler e pensar, nossa, como eles eram rebeldes. Nossa, como eles são pessoas más. A gente lê a história, meu Deus, como ele foi capaz de fazer isso. E nós somos exatamente iguais a eles. No momento do vamos ver, a gente cai também, a gente peca também. Cada um no seu pecado, cada um na sua fraqueza. E quando nós vamos conversar intimamente uns com os outros, nós sabemos que não existe ninguém que não tenha pecado. A Bíblia mesmo diz que não se encontrou um justo sequer. Significa 0 pessoas. E por isso é justo que nós sejamos condenados, porque Deus disse lá no começo, se comer vai o quê? Morrer. E comeram, não comeram? Nós nos desobedecemos. Então o que é justo? Que cumpra o que? A palavra que foi dita. É justo ou não é? Desobedecemos? Por isso somos condenados, por isso morremos. E essa morte é dividida em 2, a física e a morte espiritual, que é a pior de todas elas. A física, você volta para o pó dessa terra, e a espiritual, você é condenado. Mas vamos parar de falar coisa ruim, né? Vamos falar de coisa boa? A boa notícia é que o Senhor nos amou de uma maneira especial. A boa notícia é que Deus olhou para nós e viu a nossa morte, tanto física como espiritual. Deus consegue ver todos sendo condenados e Ele teve pena de nós. Ele nos amou de uma maneira diferente, de uma maneira diferenciada, de uma maneira especial. E naquele momento da queda,
naquele momento em que as coisas estavam trazendo as suas consequências ali, Deus já traçou um plano de salvação para mim e para você, e para todos aqueles que aceitarem esse plano. E é dessa forma mesmo, você pode acessar o plano de salvação, um plano que você pode fugir dessa condenação, ser livre dessa condenação. A decisão é sua, você escolhe se quer ou se não quer. Ali mesmo em Gênesis, Deus apontou para Satanás e disse: o descendente da mulher será inimigo do seu descendente. Você vai picar o calcanhar dele, e ele vai pisar na tua cabeça. E ali foi instituído o plano de salvação, desde Gênesis, que para nós entendermos melhor, nós vamos ler Gálatas, capítulo de número 4, versículos de 3 a 7, porque nós vamos ver um texto que vai falar exatamente o que aconteceu nesse plano de salvação. Se eu for falar do plano inteiro, a gente vai ficar aqui até a noite, vamos ceiar juntos aqui, vamos continuar falando, é muita coisa. Por isso a gente vai resumir com esse texto de Gálatas, de número 4, versículo 3 a 7, que diz assim: assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos adoção de filhos. Porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o fez herdeiro. Isso me lembra muito da história do filho pródigo, onde o filho se rebelou contra o pai e foi embora. Desejou a morte do pai, falou: pai, me dá minha parte da herança, e estou indo embora. E ali, nessa viagem maluca, ele perdeu todo o dinheiro, todas as suas posses, e se encontrou numa situação de estar ali tratando de porcos, e ele não podia nem comer a comida dos porcos. E ele lembrou que na casa do pai, nem os seus servos, nem seus empregados passavam fome. Olha que interessante, nem os servos e nem os empregados passavam fome. E ele era filho. E ele resolveu voltar. E a Bíblia diz que o pai estava à porta esperando o filho. A Bíblia não diz que o filho chegou e pegou o pai desprevenido. O pai estava esperando o filho. E rapidamente preparou um banquete, uma festa, separou um anel, uma capa nova. E ele chegou e disse: pai, não sou mais digno de ser o seu filho, mas por favor, trate-me como um dos seus empregados. E o pai, trazendo o anel, trazendo a capa, festejou a volta do filho. E esse constrangimento que houve na vida desse rapaz, tudo que ele acordou no outro dia, ele estava numa cama que ele não merecia. Ele estava, de repente, tomando um banho num lugar que ele não merecia. E aí ele vai tomar um café, chega lá, tem um banquete para ele que ele não merecia. E isso fez o coração dele mudar. E entendeu o quanto o pai o amava.
E é quando entendemos esse amor que a nossa vida muda. Sabe, aquele garoto poderia falar assim: cara, eu acho que semana que vem eu vou fazer uma nova viagem, porque dá vontade. Mas aí ele vai parar e pensar: não, mas você não viu a atitude do pai comigo? Como é que eu vou fazer isso de novo? Pelo amor que o pai teve por mim, eu não vou mais fazer. Portanto, o único modo, gente, de nós obedecermos a Deus é entendendo o amor de Deus por nós. Quando nós entendemos o que Deus sente por nós, é tão constrangedor que você deixa toda a sua vida de lado para viver uma vida nova com Ele. É por isso que nós, os crentes, somos olhados e todo mundo fala: esses caras ficaram loucos, eles são chatos, só falam de Deus, eles só querem saber de igreja, e quando vem falar comigo é para me chamar para ir para a igreja. Cara, esses caras vivem em que mundo? A gente vive num mundo que a gente entendeu quem nós somos, quem nós éramos: pecadores, desobedientes, pessoas cheias de si, que acordavam pensando em fazer o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, e as consequências, estou nem aí para elas, porque eu sou o meu próprio Deus, por isso eu tomo as minhas próprias decisões. Nós entendemos que nós éramos assim, e quando entendemos que mesmo assim Deus nos amou, a gente olha e fala: não merecia esse amor não. Como que eu mereço um amor desse? Não mereço. E se eu for falar dos meus pecados aqui, gente, a gente vai ficar não só até amanhã, como até o ano novo falando, porque eu pequei, nossa, não tenho noção. Eu não mereço esse amor. Mas aqui em Gálatas 4, nós vimos claramente. Nós estávamos escravizados nos princípios elementares deste mundo. Porém, Deus enviou o seu Filho. E talvez muitos de nós não entendemos o porquê Deus precisou enviar o seu Filho. E hoje você vai sair daqui com uma chave virada. Você vai sair daqui com entendimento novo, de entender o porquê que Jesus precisou morrer. Por que Jesus teve que morrer? Deus é Deus, gente. Ele poderia falar: perdoo todos vocês e tudo sumir, não poderia? Sim ou não? Se Ele quisesse: olha, metade de vocês eu vou salvar, metade não. Ele poderia, sim ou não? Ele poderia simplesmente falar: gente, esqueci o que aconteceu, vamos começar uma vida nova, sim ou não? Mas Ele escolhe enviar o seu único filho para morrer no nosso lugar. Por quê? Que sentido faz isso? Eu não tenho filhos ainda, mas eu tenho sobrinhos. Eu casei com a Érica, eu herdei 6, eu acho, de uma vez, assim, uns grandão que fala tio, eu falo: ai, meu Deus, estou muito velho. Mas eu tenho sobrinhos e eu passei a amá-los como se fossem meus. E eu dou bronca mesmo, eu brinco, eu assisto filme, e como se fosse um pai. Se ele não gostar, o problema é dele. Porque eu amei eles, cara. É muito legal, eles são tão inocentes que dá vontade de rir. E se alguém chegasse para mim e falasse: olha, tem uma turma de bêbados ali, e eles estão tomando drogas todos os dias, eles já estão assim, ninguém mais quer eles. E eles estão ali, sabe, desobedecendo a escória da sociedade, sabe, que ninguém quer estar perto, que quando chega perto você já faz assim, fala: não tenho, que ele só vem para pedir, e é para pedir para tomar mesmo. Sabe, aquelas pessoas que você faz questão de não abrir o vidro,
Imagina alguém chegar para mim e falar: cara, vamos salvar eles? Tem um jeito. Pega teus sobrinhos, vamos matar eles. Vamos matar eles, para que eles possam ser libertos. Ai, como é que faz isso? Eles não merecem, eles são crianças. Eles nem sabem o que estão acontecendo, nem sabem dessa hipótese. São inocentes ainda, mais ou menos. Mas como que eu vou decidir entregar a vida deles por umas pessoas que não quer nada da vida? Foi exatamente isso que Deus fez por nós. Nós, os desobedientes, Deus pega o seu único filho e entrega para morrer. Mas por que morrer? Porque lá no começo ele disse: se comer desse fruto, certamente morrerá. Se comer desse fruto, vai morrer. E se Deus falou, Ele cumpre. Deus não é um Deus de jeitinho brasileiro. Olha, eu falei, mas vamos mudar aqui só para te livrar. Não, Deus, Ele é justiça. Deus, Ele é justo. E o que Ele fala está decretado e ponto final. E quando Deus falou que morreríamos, vamos morrer. E é por isso que nós morremos na primeira morte, que é a física. Todos nós vamos enfrentar isso um dia na nossa vida, por consequências lá do jardim. Mas Deus olhou para a segunda morte e traçou um plano. E enviou Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. É por isso que Jesus precisou morrer. E quando Jesus morre, Jesus, sem pecado nenhum, tomou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas desobediências, todos os nossos pensamentos maus, todos os nossos planos contra Deus, contra os planos de Deus, Ele tomou sobre si e morreu. Para que você pudesse ser salvo da segunda morte. Para que quando chegar a hora, o sopro da condenação passar por você, mas vai desviar. Em você não vai pegar. Porque Jesus morreu por você. Ele morreu no seu lugar. Quantos estão entendendo? E aí vem aquela pergunta clássica. A gente já está indo para a última parte da pregação, fiquem tranquilos. Mas vem aquela pergunta, a última pergunta em nossas cabeças. Cara, Jesus era Deus, amém? Então, para Ele passar por aquilo é mais fácil do que eu passar, amém? Quem já pensou isso? De verdade. Ninguém? Só eu? Amém? Nós pensamos isso, Jesus era Deus, então Ele poderia ter na cruz tomado qualquer coisa e não sentir dor. Ele poderia ter escapado dessa dor de alguma forma. Ele poderia acessar mentes dentro dele, por exemplo, e não focar na dor e conseguir 100% focar em outra coisa. Eu pensava isso. Afinal, era Jesus, não era qualquer um. E nessa comunidade todos sabem que eu me converti no momento que eu estava lendo a crucificação de Jesus. E eu vi ali Ele sendo Deus, Ele olhando todas aquelas pessoas zombando dele. Eu não pensaria duas vezes na minha carne em falar: mano, não vou salvar mais ninguém, que abram-se os céus, mata essa galera toda, porque eles estão zombando de mim, agora vocês vão ver quem é poderoso aqui. Eu não pensaria duas vezes. Mas quando eu vi que Jesus não falou nada, e quando Ele fala: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo, eu falei: esse cara é diferente. Só por ele ser bem diferente de mim, e ser muito bom,
eu vou me converter. E me converti naquele momento. Eu entendi quem era Jesus e o porquê ele tinha vindo para cá. E com essa morte, Jesus ressuscitou. E para nós é meio estranho falar isso, porque nós nunca vimos ninguém que ressuscitou. Você já viu alguém que ressuscitou dentre os mortos? Se você já viu, me apresenta que eu quero conhecer, mas não tem. Mas Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos, num corpo glorificado. E depois a Bíblia diz que ele sobe aos céus e ele deixa o conselheiro. E aqui no versículo 6 diz: porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês e ele clama: Abba, Pai. Sabe o que isso significa? Que quando você acredita nessa história que eu estou te contando, na história de Jesus, na história do Evangelho de Cristo, o Espírito de Deus, ele entra em você. O Espírito de Deus passa a morar com você. Em todos os lugares do mundo que Deus poderia estar, ele preferiu estar dentro de você. E é por isso que quando nós acreditamos nessa história, a nossa vida começa a ser transformada. Porque o Espírito, ele clama o quê? Abba, Pai. E quando você vai fazer algo errado, ele: ei, Abba, Pai. E aí você fala: não, agora eu vou para cá. Ele: ei, Abba, Pai. E ele clama dentro de você e você começa a ser guiado pelo Espírito dele. E no versículo 19, nós não lemos ele ainda. No versículo 19 de Gálatas 4 ainda, está escrito assim: meus filhos, por quem estou novamente sofrendo dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Isso significa que Paulo, ao escrever isso, ele estava desejando que Cristo fosse formado dentro daquelas pessoas que estavam sendo direcionadas àquela carta. E trazendo para nós hoje, o desejo dessa comunidade é que Cristo Jesus seja formado dentro de você. Então, num culto de Natal, onde Jesus nasceu, nós podemos decidir se ele vai nascer hoje dentro de você, ou se ele não vai nascer dentro de você. Com essa boa notícia, precisamos olhar para Jesus de uma maneira diferente. Precisamos entender e amá-lo. E para falar de amor, está escrito em João capítulo 14, versículo 21, Jesus dizendo: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é o que me ama. Então você quer demonstrar amor para Deus? Só tem um jeito: obedeça os mandamentos de Jesus. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também amarei e me revelarei a Ele. Quantos querem conhecer Jesus? A gente canta: eu quero conhecer Jesus forte. Como é que eu faço isso? Obedeça os mandamentos. E sabe como você vai obedecer os mandamentos? Através do Espírito Santo que está dentro de você. Na sua caminhada você vai entender que sem Ele você não consegue. Chega na hora do pecado, está aqui explícito: o caminho de Deus, o caminho do pecado, e você está olhando para o caminho de Deus, e o seu corpo vai sozinho, meu irmão. Quando tu vê, opa, cheguei no pecado. É assim. Mas com o Espírito de Deus, gente, escutem isso que eu estou te falando. Com o Espírito de Deus, quando você se volta para cá, Ele fala: psiu.
Abba Pai. Lembra do paizinho que te amou sem você merecer? Você lembra? Aí você fala, nossa, é mesmo, eu não merecia desse amor. Aí você vem para cá. Estão entendendo? Com a vinda de Jesus, nós aprendemos muito sobre o que Ele se esvaziou e aceitou esse desafio de encarnar e se abster dos seus poderes. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, nós já vamos encerrar. E aqui vai responder a nossa perguntinha, a nossa dúvida. Afinal de contas, Jesus é Deus, então para Ele foi muito fácil passar por tudo isso. Vamos ver o que a Bíblia diz. Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 11 diz: seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E essa é uma verdade que Satanás, o inimigo das nossas almas, não quer que a gente descubra. Saber que Jesus se humilhou e deixou todo o seu poder de Deus de lado. Ele era Deus, mas deixou o seu poder de lado para viver como nós vivemos. Então ali na cruz, Deus não estava usando o poder de Deus. Ele estava sendo um homem, um cordeiro, entregue ao abate, por mim e por você, com muito sofrimento. Muito sofrimento. Escutem o que eu vou falar para você. Tudo que Jesus realizou, todos os milagres, todas as profecias, todas as palavras de conhecimento, os discípulos que ele pastoreou, tudo que ele fez foi através do Espírito Santo. Porque ele deixou o seu poder de Deus de lado, vou falar assim para a gente entender melhor. Ele deixou o poder dele de lado para ser um homem normal. A Bíblia diz que ele precisou crescer em conhecimento. Afinal de Deus não sabe de todas as coisas, sim ou não? E porque Jesus precisou amadurecer em conhecimento? Porque ele era um homem como nós. E tudo que ele fez foi através do Espírito Santo. E a prova disso é que ele olhou e falou assim: olha, vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Como pode nós fazermos coisas maiores que Deus, gente? Como? Através do Espírito Santo. Através do mesmo Espírito que está em Jesus e que agora mora em nós. Se você acredita nessa história que eu contei aqui, do motivo do nascimento de Jesus, um Espírito entrará em você hoje. O nome dele é Espírito Santo. E assim nasce Jesus em sua vida. Amém? E se você trouxer ele para dentro da sua vida, se você aceitar essas palavras, se você crer nessas palavras, se você acreditar nessas palavras, se você pegar essas palavras e começar a propagá-la, se você começar a vivenciá-la e anunciá-la, Isaías 9:6, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado,
e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Você está convidando um maravilhoso conselheiro para morar dentro de você. E aí você vai decidir se você vai escutar o maravilhoso conselheiro ou a sua vontade. Você vai estar convidando um Deus poderoso para morar dentro de você. E aí você vai decidir se vai escutar o Deus poderoso ou a sua vontade. Um Pai eterno, eterno, não acaba nunca para dentro de você. E o Príncipe da Paz morará em você através do seu Espírito. E a minha pergunta aqui é muito clara. Quem acredita e aceita que Jesus nasça na sua vida hoje? Amém? Se você aceita Jesus, se você aceita essa história, se você acredita nela e aceita com convicção, levanta a sua mão bem alto que nós vamos orar e o Espírito Santo fará uma obra na sua vida. Amém? Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Você que acredita nessa história, levante a mão comigo. Mesmo que seja a primeira vez que você acreditou, levante a mão comigo e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos amou. O Senhor nos amou de uma maneira especial. O Senhor nos amou de uma maneira diferente. Somos gratos a Ti. Pai, estamos aqui de mãos levantadas, porque aceitamos, Pai, essa história. Nós aceitamos o Seu plano de salvação. E por isso, Jesus, nós te convidamos, através do Teu Santo Espírito, entra em nós, faz morada em nós e transforma a nossa vida. Que Jesus possa nascer em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém.